Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, caros alunos, hoje a gente vai falar sobre mais um recurso no processo civil. O recurso de hoje é o recurso chamado agravo interno, com previsão legal no artigo 1021 do CPC. O material vocês já tiveram acesso e agora a gente passa a falar um pouco sobre esse recurso que é amplamente utilizado no âmbito dos tribunais. E eu já começo, né, justamente falando sobre a hipótese de cabimento do agravo interno. Ela já vem devidamente explicada, né, no caput do artigo 1021. Esse é um recurso que só tem disposição em um único artigo. Então, toda a sistematização do agravo interno ela vem nos parágrafos, né, tanto no caput como nos parágrafos do artigo 1021. E no caput do artigo 1021, né, já vemos de cara a hipótese de cabimento do agravo interno, que diz que é cabível agravo interno contra a decisão proferida pelo relator. Né? Então, estamos aqui, senhores, falando de recursos que são manejados no âmbito dos tribunais. Então, não vou ter no primeiro grau agravo interno. Já vimos que no primeiro grau nós podemos ter o agravo de instrumento, que foi a nossa última aula, né? E também podemos ter, no caso de recurso contra a sentença, as apelações. No tribunal, quando tiver o que a gente chama de decisão monocrática, a decisão proferida por um dos membros de um órgão colegiado de qualquer tribunal, nós temos aí o agravo interno, que seria o recurso respectivo. Esse agravo interno ele vai ser julgado pelo órgão colegiado ao qual está vinculado o relator. Então, se a gente imaginar, por exemplo, que no nosso Tribunal de Justiça aqui no estado do Acre, nós temos duas câmaras cíveis, né? Na hipótese de um dos desembargadores da primeira Câmara Civil decidir sozinho determinada matéria, né? Um recurso, por exemplo, se ele fizer uma decisão monocrática, decidir sozinho, e isso é possível, já vimos em aulas anteriores, né? A gente vai poder recorrer para a primeira Câmara Civil, né? Então ele vai levar o agravo interno para o órgão colegiado. Tá? Então a hipótese de cabimento ela já vem no caput do artigo 1021. Né? Então a questão de processamento e outras observações elas normalmente vêm também explicitadas nos regimentos internos do tribunal, como bem ressalva o artigo 1021 na sua parte final, lá do caput. Tá? Pois bem, pessoal, então entendido o agravo interno como sendo o recurso cabível contra a decisão do relator, né, as decisões monocráticas, e essa ampliação e essa aplicação é bastante utilizada na medida em que, por vezes, né, nós temos relatores decidindo sozinhos, seja a admissibilidade de um recurso, seja julgando o mérito de um recurso sozinho, e já vimos aí essas possibilidades lá no artigo 932, incisos 3 e 4, aliás, 4 e 5, desculpem, né, em que ele pode negar provimento ou dar provimento de forma monocrática naquelas hipóteses lá previstas. Então, assim, é um recurso então que o manejo é algo no âmbito dos tribunais de até certa forma corriqueiro, né? Pois bem, a ideia então é que se eu tiver uma decisão emanada de um relator, de um desembargador, de um ministro até, porque também podemos usar nos tribunais superiores, né? A gente vai poder se valer do agravo interno para questionar, né? Para se insurgir contra essas decisões que são tomadas monocraticamente pelos relatores. Pois bem, é bom que se diga também que boa parte dessas decisões, né, elas se devem, se a gente estiver pensando aqui no recurso, a prerrogativas, né, que são dadas pela própria lei processual, porque, por exemplo, no julgamento de uma apelação ou no julgamento de um agravo de instrumento, nem sempre
nem sempre o relator pode julgar sozinho. Na verdade, o próprio Código de Processo Civil diz em que circunstâncias o relator pode decidir só, porque a intenção, a ideia é que o recurso seja julgado por um órgão colegiado, que o segundo grau de jurisdição seja exercido mediante um julgamento colegiado. Mas, por uma série de motivos que já falamos em aulas anteriores, eventualmente esse julgamento colegiado pode ser delegado por previsões legais, né, específicas no Código de Processo Civil, delegada ao relator do recurso, né? Mas não implica dizer, né, que a decisão do relator ela seja irrecorrível. Ao contrário, a competência, como já disse, vai ser justamente do órgão colegiado para saber se aquela decisão monocrática se encontra em consonância ou não com os ditames legais, né? Então, a ideia aqui é que você possa questionar uma decisão que você esperava que fosse tomada por um órgão colegiado, mas que por força do caso concreto acabou sendo tomada apenas por um de seus membros, né? Foi aquele que recebeu em relatoria o seu processo, o seu recurso. Pois bem, dito isso, pessoal, a gente tem basicamente aí 4 parágrafos no 1021, né, que de fácil entendimento no que diz respeito a essas questões mais relevantes, né, e que nos mostra de que forma o processamento desse recurso ele é feito. Então vamos aqui abordar parágrafo por parágrafo, tá? Conforme o material que mandei para vocês. Pois bem, o parágrafo 1º do artigo 1021, ele dispõe que o agravo interno vai impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Isso já foi dito por mim desde lá da teoria geral dos recursos, quando eu falei da dialeticidade, da voluntariedade, né, de princípios que são aplicáveis aos recursos, né, da necessidade que em qualquer recurso que se interponha, você faça impugnação específica, né, no que diz respeito aos fundamentos da decisão que está sendo recorrida. Né? Então, você vai interpor um recurso de apelação, você vai ter que impugnar os fundamentos da sentença. Você vai interpor um agravo de instrumento, você vai se insurgir contra os fundamentos da decisão interlocutória, e assim por diante. Aqui não é diferente. Né? Então, o parágrafo 1º já deixa uma observação bastante importante, né, direcionada ao recorrente, no caso aqui ao agravante, né, que ele precisa fundamentar especificadamente, impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Né? Não basta então, senhores, aqui, né, e essa é a observação que faço em relação ao parágrafo 1º, que não basta que o recorrente, ao apresentar o agravo interno, se limite a reproduzir o que você já trouxe no recurso que eventualmente foi julgado monocraticamente. Não dá para repetir os fundamentos que você trouxe na sua peça originária, sua peça que foi decidida monocraticamente pelo relator. Isso não é recorrer à decisão do relator. Você tem que ver qual foi o teor da decisão do relator e, com base no fundamento que ele utilizou para decidir daquela forma, você dizer por que você acha que aquela decisão merece ser reformada ou merece até mesmo ser anulada. Vai depender do caso concreto. Né? Então você precisa fazer essa fundamentação expressa sob pena, né, de você ter até uma negativa de provimento. Né? Se você não impugna especificadamente, né, nós podemos aí chegar ao cúmulo de repente termos aí o chamado recurso genérico, né, cuja admissibilidade não é permitida, ou se a tua fundamentação ela simplesmente se limita a reproduzir o que você tinha trazido na peça anterior, né, pode te levar a um improvimento do recurso. Né? E ninguém quer isso. A ideia aqui é que a gente se atente à técnica processual no que diz respeito à fundamentação do recurso. Então, que fique registrado o dever verdadeiramente, né, não é a obrigação, mas é o dever de quem vai recorrer de uma decisão de relator que apresente fundamentos
que impugnem a fundamentação da decisão agravada, beleza? Essa é a primeira observação, né? E isso é o que está no parágrafo 1º do artigo 1021. O parágrafo 2º, pessoal, por sua vez, ele basicamente trata da instrução do agravo interno. Como é que o agravo interno ele é processado? Então vamos lá. Imaginem que você, diante de uma sentença meritória, você interpôs um recurso de apelação, certo? Esse recurso de apelação foi instruído e foi enviado ao tribunal, foi sorteado o relator, e o relator, entendendo que o recurso interposto, que a apelação interposta, ela contrariava uma súmula do STF, por exemplo, ele, com base no artigo 932, inciso 4, julgou monocraticamente, né, pelo improvimento do recurso. Ele negou o provimento ao recurso, né, porque ele pode fazer isso com base no artigo 932, inciso 4 do CPC. Então, a gente está nesse cenário de uma decisão de negar provimento ao recurso de apelação por contrariar uma súmula do STF, né? O que você vai fazer nesse momento? Interpor o agravo interno para que, diante dos fundamentos que você possa trazer no seu agravo interno, né, esses fundamentos possam ser analisados não só agora pelo relator, mas pelo órgão colegiado, por todos os membros que compõem aquele órgão colegiado. Beleza? Uma vez interposto o agravo interno, e o prazo, todos vocês já sabem, o prazo é de 15 dias, na linha do que acontece com os demais recursos, exceto embargos de declaração. Uma vez que você interpõe esse recurso ele vai para o relator, né, para aquele que proferiu a decisão agravada. Então, como estamos em tribunal, senhores, e o recurso só cabe contra a decisão monocrática, aquele que exarou a decisão monocrática vai receber o teu agravo interno e dele será relator. Na regrinha é essa. Então, o relator vai receber teu agravo interno e vai instruir o agravo interno, né? Só que o seguinte, a instrução ela é singela, como todos também já sabem, né? Se assemelha muito às instruções de outros recursos, como de agravo de instrumento, que vimos na aula passada. Se assemelha no que diz respeito à questão procedimental. Porque aqui no agravo interno eu não tenho juntada de peças obrigatórias, como eu tenho lá no agravo de instrumento, né? E a providência que o relator vai tomar para instruir o agravo interno ela é singela. É tão somente intimar a parte agravada para que em 15 dias, né, apresente manifestação ao recurso, né? Contra-argumente, possa exercer seu contraditório, né? Devida ao princípio da dialeticidade. A gente pode falar aqui várias coisas, né? Porque que eu tenho direito ao contraditório aqui. Então, o relator ele vai intimar a parte contrária para que ela, querendo, né, já que ela não é obrigada, ela faça no prazo de 15 dias a apresentação da manifestação ao recurso. Tá? Então, vamos lá. Sentença, foi interposta a apelação. Da apelação houve um julgamento monocrático, né, que negou o provimento à apelação. Dessa decisão monocrática interpôs-se um agravo interno e o relator intimou a parte contrária para apresentar manifestação ao agravo interno. Beleza? Essa é a sequenciazinha do exemplo que a gente está trazendo. Pois bem, interessante também porque o parágrafo 2º nos traz aqui a evidência que no agravo interno existe o efeito retratativo, o efeito de retratação, que também existe lá no agravo de instrumento, como vimos na última aula, e aqui também não é diferente. Então, senhores, ele vai intimar a parte agravada para apresentar a sua contra-argumentação. Ao final dos 15 dias, com ou sem manifestação do agravado, o relator pode retratar-se na sua decisão monocrática. Então aqui é uma oportunidade, né, em homenagem à celeridade processual, enfim, né, princípios que norteiam
que o processo tem uma duração razoável, né, princípios inclusive de índole constitucional, no caso da duração razoável do processo, né, lá do inciso 78 do artigo 5º da Constituição. Aqui o relator, após a concessão do prazo para as contrarrazões, para manifestação ao recurso pela parte agravada, ele pode exercer o seu juízo de retratação. Tá? Isso está expresso no parágrafo 2º, né, e ele está expresso de uma forma tal que deixa claro a possibilidade de retratação, porque ele diz que se o relator não se retratar, ele vai levar o agravo interno a julgamento pelo órgão colegiado. Então aqui só temos duas possibilidades, né? Ele já julgou sozinho a tua apelação, do exemplo, né, que eu venho falando. Ele já julgou só a tua apelação. Agora, uma vez interposto o agravo interno, ele só tem duas possibilidades. Sozinho, ele pode se retratar, depois de oportunizada a manifestação da parte contrária. Ele pode se retratar sozinho. Agora, sozinho, ele não pode decidir o agravo interno. Sozinho, né, ele só pode, no máximo, aqui segundo o parágrafo 2º, né, se retratar e rever a sua decisão monocrática. Se não é o caso de se rever a decisão monocrática, se ele entende que a decisão monocrática dele, apesar do agravo interno, continua invariável, né, não há motivo para ele mudar a decisão dele, ele mantém a decisão dele monocrática e faz com que o agravo interno tenha sua tramitação normal. E o julgamento do agravo interno ele vai ser feito pelo órgão colegiado lá do tribunal. Vou pegar aqui o exemplo do TJ Acre, uma das câmaras cíveis faria o julgamento desse agravo interno. Beleza? Então, só essas observações que faço em relação ao parágrafo 2º. É onde está a instrução processual, né, do agravo interno, mediante concessão de prazo para a parte contrária. E também aqui pode haver, né, o exercício do juízo de retratação pelo relator. Ele pode rever a sua decisão monocrática se ele estiver convencido que os fundamentos trazidos no agravo são suficientes a essa retratação. Se ele entender que não são suficientes, ele vai submeter isso em julgamento ao órgão colegiado. Beleza? Bom, senhores, indo para o terceiro parágrafo, nós temos aqui um comando legal, por assim dizer, voltado agora ao julgador, ao relator, aquele que proferiu a decisão monocrática, né? Aqui a ideia é também impedir que o relator, né, quando for fazer o seu relatório e voto, e sobretudo no voto, né, quando ele for fazer o voto do agravo interno, né, que ele simplesmente não faça a simples transcrição dos fundamentos da própria decisão monocrática. Então imaginem, né, e vamos dizer aqui, né, no meu exemplo, o julgador negou o provimento ao recurso de apelação sob a alegação de que o recurso interposto contrariava uma determinada súmula do STF. Então ele aplicou lá o 932, inciso 4. Certo? Bom, quando você vai impugnar essa decisão monocrática, os fundamentos da decisão, obviamente que no seu agravo interno você vai trazer teses que afastem essa premissa, né, que foi trazida pelo relator. Então você vai tentar discutir no agravo interno que o seu recurso de apelação não contraria a súmula do STF. Aí você tem que trazer os motivos, né, pelo qual você entende que não há contrariedade, que a súmula é inaplicável, enfim. Vai caber a você trazer isso e impugnar o fundamento do relator, né, na decisão monocrática. O relator, por sua vez, quando estiver julgando ou quando estiver fazendo o seu voto, não vai fazer algo que, em certa medida, era até uma praxe, né, em alguns tribunais, de o relator fazia ali o relatório, né, e quando ia partir para o voto, né, para a fundamentação e a sua decisão final, né, lá no voto, ele chegava para fundamentar o voto e dizia: transcrevo ipsis literis o que disse lá na decisão monocrática. E transcrevia toda a fundamentação da decisão monocrática, entendendo o relator que
a decisão monocrática dele deve ficar pelos mesmos fundamentos que ele decidiu. Então, não era incomum a gente verificar em julgamentos desse agravo, até mesmo antes do Código, sobretudo antes do Código de 2015, né, o chamado agravo regimental até então, que o relator, ao invés de decidir sobre os fundamentos do recurso, ao invés de ele adentrar, né, acolher ou não acolher os fundamentos do agravo interno, ele simplesmente dizia, olha, minha decisão está certa e eu vou usar os mesmos fundamentos. Hoje há uma vedação legal trazida no parágrafo 3º. Se no parágrafo 1º o agravante tem que impugnar especificadamente os fundamentos da decisão monocrática, o relator, quando for fazer o seu voto, também deve enfrentar as questões trazidas no agravo interno. Não é permitido, né, a utilização ou simplesmente reproduzir os fundamentos da decisão monocrática para julgar improcedente o pedido feito no agravo interno. Então o relator aqui também agora tem um esbarro legal, né? Essa disposição não tinha nada similar na sistemática anterior. O relator agora ele precisa fundamentar, né, a sua decisão no sentido de enfrentar as matérias efetivamente trazidas no agravo interno. Tá? Então isso é muito importante, porque possibilita justamente que o jurisdicionado ele tenha uma efetiva prestação jurisdicional, né? Na medida em que ele vai dizer por que ele tem razão ou por que ele não tem razão, por que os argumentos trazidos no agravo interno devem ser acolhidos ou não, né? Então a ideia aqui é que o relator tem essa obrigação de, quando estiver fazendo seu voto, né, ele não pode simplesmente utilizar ou repetir os fundamentos da decisão monocrática. Ele deve enfrentar, basicamente, os argumentos trazidos no agravo interno. Beleza? E aí nós temos o parágrafo 4º e 5º, né? Até falei no início ali, temos 4 parágrafos, temos 5 parágrafos, né? Mas em relação a procedimento, os mais interessantes estão até o parágrafo 4º, mas são 5 efetivamente. Senhores, nós temos aqui o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. O parágrafo 4º, né, ele traz uma disposição até certo ponto controversa, né, mas que a gente vai aqui tentar abordar de uma maneira bem clara. Vamos lá então. Então, recurso de apelação, voltando por exemplo, tá? Recurso de apelação interposto, apelação, né, teve o provimento negado por decisão monocrática, por afrontar uma súmula do STF, a parte recorrente agravou dessa decisão monocrática, o relator não se retratou e seguiu com a instrução, né? Seguiu com a instrução e não se retratou, para levar isso para o órgão colegiado. Feito isso, o que é que ele vai fazer? Vai fazer o relatório, o voto e submeter ao julgamento pelo órgão colegiado. E vocês já sabem, né, que o julgamento do órgão colegiado ele pode se dar de duas formas. De forma unânime, né, tanto para um lado como para outro, ou por maioria. Por que eu estou fazendo essa lembrança, ou trazendo essa lembrança aqui? Porque tem muito a ver com a consequência que tem, ou com o que a doutrina chama de sancionamento, né? Uma sanção, nos casos de decisões unânimes pelo órgão colegiado. Bom, então se o relator faz o relatório, o voto do agravo interno submete ao órgão colegiado, a decisão do órgão colegiado ela vai se dar ou de forma unânime, quando todos concordam, né, com o julgamento do recurso, seja para prover, seja para negar provimento, ou quando essa decisão é por maioria. E a disposição do parágrafo 4º, senhores, ela traz uma previsão que trouxe certa controvérsia, né, na doutrina, na jurisprudência até certo ponto, mas muitos questionaram a constitucionalidade desse dispositivo. E eu vou fazer a leitura do dispositivo para que a gente consiga entender isso. Tá? O parágrafo 4º dispõe assim: quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado
em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado a multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa. Certo? Então veja aí que nós temos um sancionamento toda vida, né, pela dicção do parágrafo 4º, toda vida que o agravo for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, né? Lembra daquele agravo que você foi lá e só repetiu os fundamentos da tua apelação, por exemplo? Você não impugnou os fundamentos da decisão monocrática, né? Eventualmente, diante do caso concreto, o teu agravo interno pode cair aí numa manifesta improcedência, porque você não argumentou nada, não enfrentou, né? Não se insurgiu contra os fundamentos da decisão monocrática, só fez aqui uma repetição, só se utilizou do direito de recurso, alguns chamam de abuso de direito de recorrer, né? Olha, o recurso está na minha mão, esse recurso, né, eu nem falei, mas já falo agora, esse recurso é um recurso que não precisa de preparo, ele não tem recolhimento de custos para o seu manuseio, ou seja, é um recurso gratuito para a parte que vai utilizar. Então, óbvio, né, que por ser um recurso gratuito está à minha disposição diante de uma decisão monocrática que não me é favorável, eu vou lá e manejo o recurso, né? Alguns podem pensar assim, né? A gente tem que saber, sim, se é efetiva essa manutenção, né? Porque também tem outra situação, senhores. Se eu quiser me valer futuramente de um recurso especial ou recurso extraordinário, eu tenho que interpor agravo interno. Então não dá diretamente da decisão monocrática pularmos direto para o STJ ou para o STF por meio do agravo, por meio do recurso especial extraordinário. Então, antes de eu me valer do recurso especial extraordinário, eu preciso esgotar as vias recursais ordinárias, ou seja, toda vida que eu tiver uma decisão monocrática e houver a possibilidade de utilização de recurso especial ou extraordinário, eu tenho que interpor agravo interno primeiramente, né? Então você fica nessa encruzilhada. Vou precisar utilizar o agravo interno porque lá na frente eu pretendo ir para o STJ ou para o STF. Tenho que fazer o agravo interno da devida forma, né? Mas o parágrafo 4º diz que se houver votação unânime quanto a uma manifesta improcedência, uma manifesta inadmissibilidade do teu agravo interno, o tribunal, né, o colegiado que está decidindo o teu agravo interno, numa decisão fundamentada, vai fixar uma multa. É consequência, né? Condenará, não é um poderá condenar, é um condenará o agravante a pagar ao agravado uma multa fixada de 1 a 5% do valor atualizado da causa. Não é o valor da condenação, mas o valor atualizado da causa, aquele que você coloca lá na tua petição inicial, que às vezes é um valor muito grande, né, exorbitante, né, que diverge inclusive do valor da condenação. Você pede lá R$1 milhão de reais em danos materiais, mas na tua condenação veio R$10 mil. A disposição aqui é que é sobre o valor atualizado da causa, né? Tá, professor, mas e onde é que estaria essa suposta ilegalidade ou inconstitucionalidade desse dispositivo? Né? Porque, na verdade, vejam, eu estou sendo aqui verdadeiramente sancionado por ter exercido um direito que me é legítimo, que é o direito de recorrer. Então, significa dizer que se eu recorro e se meu recurso for manifestamente improcedente, né, o resultado do recurso é uma das possibilidades, é o risco que quem recorre corre, né, sem querer fazer trocadilho. Né? Toda pessoa que recorre pode ter o recurso provido ou improvido, julgado procedente ou improcedente. O grau da improcedência, se é uma improcedência simples, se é uma improcedência manifesta, né? A gente não vai ter como precisar, é só no caso concreto que eu vejo isso. Então alguns entendem que esse dispositivo traz uma sanção para quem está exercendo um direito legítimo. Né? E o requisito aqui não é nem... e aí é o que alguns colocam, inclusive alguns doutrinadores, que aqui deveria ser um comando voltado àquele que utiliza do recurso com finalidade de protelar. É aquele cara que vai lá e não se importa em fundamentar o recurso com base no que foi dito pelo relator, na sua decisão monocrática. É o cara que repete só o fundamento e joga de qualquer forma, só para recorrer mesmo e utilizar e com isso ganhar tempo para o desfecho do processo. Né? Então, alguns entendem que essa deveria ser a finalidade
desse dispositivo, de sancionar aquele recorrente que utiliza o recurso, né, no chamado abuso de direito, né, o abuso do direito de recorrer. Né. No entanto, o requisito legal é o requisito no que diz respeito à unanimidade dessa manifesta improcedência ou a manifesta inadmissibilidade. Pois bem, senhores, feita essa premissa, né, você então aqui, diante dessa situação do parágrafo 4º, você pode ter aí uma sanção de 1 a 5% do valor atualizado da causa. Como é que os tribunais vêm se manifestando, né? Eu trouxe 2 julgados no material que disponibilizei a vocês, que os 2 do STF, inclusive, né, de 2019, né, o STF ele vem aplicando a regra, né, desde que, obviamente, né, diante de casos concretos, ele visualize a manifesta improcedência e visualize a manifesta inadmissibilidade, e o STF ele vem aplicando a multa sem maiores problemas, tá? Então eu trouxe para vocês aí o recurso extraordinário 1095667, né, da relatoria do ministro Edson Fachin, que ele coloca, né, agravo regimental que se nega provimento com a aplicação da multa nos termos do artigo 1021, parágrafo 4º, né? Então ele não vê maiores problemas, né? Não vê maiores problemas quanto à aplicação da multa. No caso concreto, inclusive, ele entendeu que o acórdão que foi recorrido, né, não distou da jurisprudência pátria do próprio STF. Então ele disse, olha, em linhas gerais se está dando murro em ponta de faca, né, diante da manifesta improcedência, nega provimento e aplica a multa, certo? Nessa mesma linha, no outro caso, né, no agravo em recurso extraordinário 196.490, da relatoria do ministro Luiz Fux, né, em 2019 também, em abril de 2019, né, houve aqui um recurso que foi reconhecidamente tido como protelatório, porque ele trouxe nesse recurso matérias que já foram decididas e rejeitadas nas instâncias anteriores. Então me parece aqui que não houve uma preocupação do agravante em atacar a decisão monocrática, mas em ganhar tempo, né? Ele utilizou o agravo tão somente para ganhar tempo, tanto que não se preocupou, trouxe argumentos que já foram decididos anteriormente, quando aqui ele deveria combater o fundamento da decisão monocrática. Então, nesse caso aqui, a forma pela qual foi interposta, né, interposto o agravo interno, né, a forma pela qual ele montou a sua peça de defesa, levou a essa conclusão pela corte, né, e rejeitando aí também, né, julgando manifestamente improcedente, né, e reconhecida o caráter protelatório do agravo, aplicou-se a multa. STJ, por sua vez, né, eu vou até deixar os senhores, não coloquei aqui no material, né, jurisprudência do STJ, porque essa é uma atividade que eu devo designar a vocês também, né, mas vocês vão ver que o STJ tem uma posição um pouco diferente nesse aspecto, ou algo a mais, vamos assim dizer, no que diz respeito à aplicação da multa, né? Em verdade, a aplicação pela orientação jurisprudencial, segundo o STJ, ela não seria automática, né? E aí a gente vai designar uma atividade vinculada a agravo interno, voltada justamente para isso, mas eu vou disponibilizar isso para vocês de forma hábil. E o parágrafo 5º, senhores, né? Ele só diz o seguinte, que é uma outra, de uma certa forma, é um outro sancionamento, né? Se você, né, utilizou o agravo interno e esse agravo interno foi rejeitado, né, seja pela manifesta inadmissibilidade, seja pela manifesta improcedência, de forma unânime, né, então o tribunal vai te sancionar com a multa de 1 a 5% do valor da causa devidamente atualizado. Pois bem, o parágrafo 5º ainda me traz uma outra consequência, um outro prejuízo decorrente desse agravo que foi manifestamente improcedente ou manifestamente inadmissível. Essa multa,
que você teve fixada de 1 a 5% do valor da causa, essa multa passa a ser requisito de admissibilidade de qualquer outro recurso que você queira manejar. Ou seja, você precisa depositar previamente essa multa para que, por exemplo, né, você queira, julgou o agravo interno, rejeitou, agora eu vou para o STJ com recurso especial. Para você ir ao STJ com recurso especial, dentre outros vários requisitos, porque no recurso especial vai ter preparo, né? Lá tem requisitos específicos que vamos falar mais na frente, mas no agravo interno, essa multa que foi fixada, né, no julgamento do seu agravo interno, ela deve ser previamente depositada. Essa multa vai ser feita em favor da parte contrária, da parte vencedora no agravo interno, mas vai ser previamente depositada. Se você não depositar essa multa, não adianta nada você interpor seu recurso especial, ele não será conhecido, né? Terá seu segmento negado por falta de preenchimento de pressuposto de admissibilidade. Tá? Então, o pagamento dessa multa passa a ser requisito de admissibilidade de qualquer outro recurso que você queira manejar lá para frente. Né? Então, você vai precisar depositar a multa para exercer o seu direito de recorrer em outros recursos. Né? Essa é um outro sancionamento, né, que me parece que tem por finalidade colocar o recorrente à reflexão, né, se vale a pena usar, se vai ser necessário utilizar, se essa utilização ela vai ser feita de uma maneira, como é que eu posso dizer, uma maneira devida, né, sem caráter protelatório, sem simplesmente ganhar tempo, né, não é essa a finalidade do recurso, mas considerando que ele pode ser manejado com essa finalidade, o legislador deixou um sancionamento pecuniário, que é a multa, né, e um sancionamento processual, porque essa multa passa a ser requisito de admissibilidade de qualquer outro recurso. Né? Quem é que não paga ou que não precisa fazer esse depósito prévio? Né? O próprio parágrafo 5º do 1021, ele deixa claro que as exceções são a própria fazenda pública, né, e quem é beneficiário da gratuidade da justiça. Essas duas hipóteses aí impõem para que essas pessoas, né, a fazenda pública e os beneficiários da gratuidade judiciária, eles não precisam pagar previamente ou depositar previamente a multa. Mas ao final do processo, né, haverá o pagamento, porque se trata de multa, não são custas do processo. Quem é beneficiário da gratuidade judiciária, da gratuidade da justiça, ele não tem isenção de multas que são aplicadas ao longo do processo, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença. Ele não faz jus à isenção dessas multas, que sempre são revertidas, né, mas às vezes à parte contrária. Então essa multa de 1 a 5%, né, ela em regra deve ser depositada previamente, se eu quiser manejar outros recursos, mas fazenda pública e beneficiários da gratuidade só fazem esse pagamento ao final. Então não adianta nada você ser beneficiário da gratuidade judiciária, porque dessa multa você não vai escapar ao final do processo. Essa multa ela vai ser devida, ela vai ser cumprida, né, ela vai ser executada, né, ao final do processo. Beleza? Então, só para resumir mais uma vez, agravo interno, hipótese de cabimento trazida no artigo 1021, né? Recurso contra decisões proferidas pelo relator, as chamadas decisões monocráticas. O prazo da sua interposição é de 15 dias. Né? Nessa petição, você tem que impugnar os fundamentos da decisão agravada. Né? Esse agravo vai ser distribuído ao relator, ao prolator da decisão monocrática, que também será o relator do agravo interno. Tá? Ele vai fazer a instrução do agravo com a intimação da parte contrária para apresentar a manifestação em 15 dias. Depois desse prazo, ele pode ou não exercer o juízo de retratação, ele pode se retratar ou não. Não se retratando, elabora relatório, voto e pede data de sessão para submissão ao colegiado, certo?
Se o colegiado efetivamente entender que teu recurso ele foi considerado manifestamente improcedente ou manifestamente inadmissível por decisão unânime, eles vão fazer uma fundamentação, né, em decisão fundamentada, fixar uma multa que pode ser de 1 a 5% sobre o valor atualizado da causa. E esse valor da multa passa a ser requisito de admissibilidade de qualquer outro recurso. Beleza? Senhores, a aula de agravo interno que eu tinha para falar era isso. Espero que tenha ficado claro. Nos colocamos à disposição de vocês nas plataformas disponíveis aí, no Google Classroom principalmente, para que vocês possam tirar dúvidas. Estarei postando para vocês o link para quem quiser rever a aula, quem quiser tirar dúvidas aí, fazer anotações, fiquem à vontade, o material você já tem. E nos vemos na próxima aula, que será sobre embargo de declaração. Então, tenham todos aí uma boa tarde, espero que todos estejam bem aí nesse período de isolamento. Um grande abraço.